Você vai ver hoje no JBN que uma pesquisa do Instituto Datafolha aponta que o índice de isolamento social no Brasil despencou. Apenas 8% da população segue respeitando a quarentena. E com escolas vazias, alunos e professores enfrentam diversos desafios para garantir o aprendizado com as aulas pela internet. E você vai conhecer a história da dona Petronília. Com mais de 100 anos, ela celebra com muita alegria a cura da Covid-19. E nós ainda vamos conferir o comentário de hoje do Padre Jesus Flores e os destaques do noticiário internacional. O JBN de hoje já está no ar. Olá, uma excelente noite para você. Seja muito bem-vindo. O Jornal Boa Notícia desta quarta-feira está começando agora. Muito obrigado pela sua companhia. Olha só, eu quero começar nossa edição de hoje fazendo um alerta para você. É que enquanto o número de mortes diárias pela Covid-19 se mantém alto, o que vem caindo são os índices de isolamento social. É o que mostrou um levantamento do Instituto Datafolha. A gente até preparou uma cartela para você entender melhor o que está acontecendo. Olha só, a gente vai colocar a cartela aqui agora. No dia 17 de abril, o Brasil registrou um total de 210 mortes pelo Covid-19. Nessa época, a taxa de isolamento completo entre os brasileiros era de 21%. 50% da população dizia que só saía de casa quando era inevitável. Já no dia 11 de agosto, ou seja, terça-feira da semana passada, olha só a diferença. O país registrou 1.274 mortes, mas o total de brasileiros em isolamento completo era apenas de 8%. Nesta mesma data, a taxa de pessoas que diziam evitar sair foi de 43%. Os idosos são mais cuidadosos, as mulheres e os mais pobres também. A gente tem uma outra cartela que vai mostrar, olha só. Enquanto 11% de quem ganha até 2 salários mínimos se disseram em isolamento total, essa taxa cai para 2% entre os que ganham mais de 10 salários. Há diferença também entre quem apoia o presidente da República, Jair Bolsonaro. Ainda de acordo com o Datafolha, 55% de seus críticos se dizem totalmente isolados ou que só saem de casa quando é inevitável. Esse número cai para 41% entre os apoiadores do presidente. Mesmo a pandemia estando em fases diferentes nas regiões do Brasil, como a gente sabe, o número de novos casos e mortes em queda no norte e aceleração no sul e no centro-oeste, os brasileiros têm se comportado da mesma maneira, da maneira parecida em toda a região, em todo o país. Então fica o alerta, a gente sabe que o isolamento social é fundamental para a gente evitar o aumento das infecções pelo coronavírus. E outra pesquisa, divulgada também pelo Datafolha, apontou que 79% dos brasileiros acreditam que a pandemia vai se agravar com a retomada das aulas presenciais. Mas os alunos fora das salas de aula, com os alunos fora da sala de aula, o desafio é manter a rotina escolar pela internet. É que tanto alunos quanto professores precisam fazer um esforço a mais para garantir o aprendizado. E esse é o assunto da entrevista que você confere a partir de agora. Vamos ver. A pandemia da Covid-19 trouxe desafios para todas as áreas e a educação não ficaria fora. Imagens como essas de alunos aprendendo em sala de aula só são possíveis se buscarmos nos arquivos. Momentos de incertezas. Como será a educação daqui para frente? O aprendizado será prejudicado? Como os professores vão fazer para ensinar? São perguntas que ainda não têm respostas definitivas. E sobre esse tema tão importante que nós acabamos de ver, acompanhar essa introdução, vamos ter a oportunidade de falar mais com uma pessoa, um especialista que está na área da educação hoje aqui na TV Pai Eterno. Por isso, recebo o irmão Paulo Fossati, ele é presidente da ANEC, que é a Associação Nacional da Educação Católica. Irmão Paulo, muito obrigado por estar aqui conosco na nossa TV Pai Eterno. E quais os principais desafios para os professores e alunos nessa época de pandemia? Obrigado pela oportunidade. Nós, enquanto especialistas em educação,
e evangelizando por meio da educação. Entendemos que neste momento o grande desafio não é apenas dar conta das mudanças no mundo da educação, mas acompanharmos a velocidade da mudança, principalmente passando do mundo presencial para o mundo da educação remota, síncrona, ou seja, para a educação virtual. Esse grande desafio exige principalmente a formação digital, sairmos de um conceito analógico para pessoas digitais, e exige muita paciência, que eu traduzo em todo um processo de humanização para podermos compreendermos os novos tempos, as novas pessoas, os novos ritmos que essa educação online nos exige. Porque aquilo que nós definimos ou decidimos em um ano, fomos forçados a decidirmos em um mês. O que decidimos em um mês, fomos forçados a decidir numa semana. E o que decidimos numa semana, fomos forçados a decidir em um dia. E de um dia passamos para uma hora. Então, a ANEC, em 48 horas, teve que tomar decisões que passaram do mundo presencial para o mundo virtual, para podermos continuar a evangelizar por meio da nossa educação. E a nossa sociedade, ela está preparada para essa mudança? Quem vai ter que se adaptar mais, se reformular mais? Os educadores, os professores ou então os alunos? Eu creio que todos nós somos convidados a fazer esta travessia, a sairmos do mito que só poderíamos educar no presencial. Para nós é importante, sim, enquanto educação católica, o olho no olho, contanto agora, para atendermos as condições sanitárias, as orientações dos protocolos da Organização Mundial de Saúde, nós precisamos também educar no sistema remoto. E como se preocupar com os alunos que estão em uma família simples, financeiramente falando, e não tem uma estrutura de computador, celular, internet de qualidade para poder acompanhar essa velocidade dessa mudança, irmão? Pergunta super importante, e o próprio Pacto Global pela Educação com o Papa Francisco, que nós estamos engajados com inúmeras iniciativas, ele diz que nós precisamos de uma educação inclusiva. E a pergunta é muito relevante quando o Brasil, ainda em várias cidades, em várias localidades, não tem banda larga, não tem uma internet de qualidade. Então eu preciso dar as condições, além do aparelho, também dar o acesso à banda larga, e para isso nós precisamos fazer parcerias com os governos, com as empresas de telecomunicação, para diminuir esse ato, para diminuir essa exclusão e tentar garantir o maior número de acesso à educação para todos, como nosso grande pleito neste país. Agradeço a sua disponibilidade, muito obrigado. Eu que agradeço, e como diz o Papa Francisco, neste momento de pandemia, que nós não podemos tocar no olho, no rosto, mas nós podemos tocar a alma das pessoas. Então, que o nosso processo de educação continue sendo um processo de acolhida, de humanização, onde o nosso abraço simbólico toque a alma e o projeto de vida de todos aqueles que Deus nos confia. Muito obrigado por esse espaço
e continuemos evangelizando neste momento com a nossa educação remota e síncrona em todo o nosso Brasil. São muitos os desafios mesmo. A educação é uma das áreas que mais vem sendo exigidas, porque cada lugar tem uma realidade diferente. A pandemia consolidou, escancarou ainda mais as desigualdades no país. E a educação remota exige uma estrutura que boa parte dos mais pobres do país ainda não tem. E nós precisamos lutar para mudar isso e garantir que todos tenham acesso justo, inclusive quando a pandemia acabar também, né? E é hora de conferir as notícias que são destaque pelo mundo. Acompanhe comigo. O presidente francês Emmanuel Macron participou hoje de uma videoconferência com outros líderes da União Europeia sobre a situação na Bielorrússia. Pouco antes do início da reunião, representantes da oposição bielorrussos pediram aos líderes da União Europeia que não reconhecessem o que ela chamou de resultados eleitorais fraudulentos, dizendo que o líder de longa data, Alexander Lukashenko, havia perdido toda a legitimidade. O bloco europeu sinalizou que vai impor sanções às autoridades responsáveis pela fraude eleitoral. Milhares de chineses ignoraram o coronavírus e participaram de uma grande festa de música eletrônica no fim de semana, em um parque aquático de Wuhan, berço da pandemia. A aglomeração causou polêmica nas redes sociais. Depois de ser submetida a uma quarentena rigorosa de 76 dias entre janeiro e abril, a metrópole foi gradativamente retirando as restrições e hoje já está de volta à normalidade. E o Papa Francisco disse hoje, durante a audiência geral no Vaticano, que os países ricos não deveriam acumular uma vacina contra a Covid-19. O pontífice afirmou que seria triste se o medicamento se tornasse propriedade desta ou daquela nação. E um comerciante chileno decidiu mostrar que super-heróis não existem só na ficção. Apelidado de Batman Solidário, um homem que prefere não ser reconhecido prepara refeições em casa para depois distribuí-las entre os vizinhos e moradores em situação de rua em Santiago. Usando a roupa do famoso personagem dos quadrinhos, ele entrega centenas de refeições aos mais vulneráveis. É isso, e agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir você confere junto comigo o nosso comentário de hoje. Quem fala pra gente é o missionário redentorista Padre Jesus Flores. E a história da dona Petronilha, que aos 101 anos se curou da Covid-19. É já já. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar. E a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. O JBN de hoje já está de volta para todo o Brasil. Aliás, você em todo o Brasil pode participar do nosso jornal. É sempre muito bom contar com a sua audiência e participação também. O espaço está sempre aberto, então mande a sua sugestão de pauta, o seu vídeo, a sua mensagem. Conta pra gente o que está acontecendo aí na sua região e o que você quer ver aqui no JBN, tá bom? O nosso e-mail é o jbn@tvpaieterno.com.br. Por meio dele você fala direto comigo e é claro que eu vou receber a sua mensagem com muita alegria, combinado? Agora eu te convido a acompanhar junto comigo o comentário de hoje. Toda quarta-feira, o missionário redentorista Padre Jesus Flores é quem fala pra gente. Vamos ver. O isolamento despenca. Enquanto sobe o otimismo com a pandemia, diz pesquisa do Datafolha. Há países que conseguiram controle razoável da pandemia, mas nenhum a venceu e nem vencerá enquanto não houver vacina eficaz que chegue a toda a população. No Brasil, tudo parece diferente, como afirma o Dr. Drauzio Varela. Neste momento, boa parte da população brasileira decretou, por conta própria, o fim da pandemia.
Todo mundo na rua, na praia, nos bares e botecos, nas lojas, para não falar das festas cada vez menos clandestinas. A máscara virou adereço pendurado na orelha ou enganchado no queixo, tão inútil quanto o revólver eletrônico para medir temperatura na testa das pessoas. O menosprezo à omissão das autoridades federais, estaduais e municipais são patentes. É preciso tocar a vida. Quase todos deixaram-se embair do espírito do presidente da República. No dia em que se completaram 10 mil mortes, Bolsonaro foi brincar no lago. No dia em que o número chegou a 100 mil, ele usou o seu tempo para saudar o Palmeiras campeão paulista. Com sua morte decretada pelo governo e pelo povo, chegamos hoje a 110 mil mortos e a 3.400.000 infectados. A pandemia não está morta e ela mata. Mais uma vez, obrigado, Padre Jesus Flores, pelo comentário de hoje. 15 dias após o prefeito Alexandre Calil anunciar a nova etapa de reabertura do comércio em Belo Horizonte, o índice do contágio pelo coronavírus voltou a subir e passou para o alerta amarelo. A informação está no boletim epidemiológico e assistencial divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde da capital mineira. Quando o índice de contágio, chamado RT, está abaixo de 1, é considerado que a epidemia está sob controle. Quando atinge 1, o alerta entra no amarelo, o que requer mais atenção. Enquanto isso, a taxa de ocupação de leitos de UTI para a Covid-19, considerando a rede pública e privada, está estável em 63%. O indicador permanece no amarelo. Representantes dos sindicatos de hotéis, bares e restaurantes e dos lojistas de Belo Horizonte se reuniram ontem com o prefeito Alexandre Calil. O objetivo foi discutir a reabertura dos setores na cidade. A BH Trans está estudando a interdição de 70 ruas para que cadeiras e mesas de bares e restaurantes ocupem os lugares dos carros e os clientes sejam atendidos do lado de fora, com mais espaço entre eles. A expectativa agora é para a próxima sexta-feira, quando Calil deve voltar a falar se haverá ou não avanço na flexibilização do isolamento social. E olha só, a rede de comunicadores católicos Signes já divulgou o mutirão de comunicação de 2021, que será em Belo Horizonte, Minas Gerais, de 22 a 25 de julho. O evento vai congregar o 7º Encontro Nacional da PASCOM, o 10º Encontro Nacional de Jornalistas das Assessorias de Comunicação da Igreja, o 2º Congresso de Comunicação da Signes Brasil e o 3º Congresso de Rádios Católicas do Brasil. Vamos ver o vídeo de divulgação. Pasconeiros e pasconeiras, em 2021 nós temos um encontro marcado, é isso mesmo, o 7º Encontro Nacional da Pastoral da Comunicação. Vamos todos nos unir em prol da comunicação. Olá, colegas jornalistas das dioceses, regionais e organismos da CNBB. Nós estamos na expectativa, porque em 2021 nós teremos o 10º Encontro Nacional de Jornalistas das Assessorias de Comunicação na Igreja. Comunicadores e pesquisadores, se preparem, pois em 2021 estaremos juntos. Vem aí o 2º Congresso de Comunicação da Signes Brasil. E os profissionais do rádio não ficarão de fora. Em 2021, teremos o nosso 3º Congresso de Rádios Católicas do Brasil. Tantos comunicadores reunidos. Onde será que vai ser este encontro? Será aqui em Belo Horizonte.
e eu espero todos para o Mutirão de Comunicação 2021. De 22 a 25 de julho estaremos reunidos no maior evento de comunicação eclesial do Brasil. Juntos, de todas as partes do país, estarão os agentes da PASCOM, a Signes e RCR, que reúne TVs, rádios, impressos, redes sociais católicos, jornalistas e assessores de comunicação das dioceses, pesquisadores e professores de comunicação. Leigos e leigas, profissionais da comunicação, padres e bispos, num grande mutirão daquela comunicação. A comunicação da verdade e do amor, a comunicação da justiça e da paz, da cidadania e da participação. É a comunicação do Evangelho de Jesus Cristo e do seu reino. Em breve, mais informações. Até lá! É isso, e você pode acompanhar mais informações pelas redes sociais da PASCOM Brasil, CNBB, Signes Brasil e Rede Católica de Rádio. E antes de terminar essa edição do JBN, eu vou te contar uma notícia que é muito mais do que boa. Você vai conhecer a história da dona Petronília. Com mais de 100 anos de vida, ela acaba de celebrar uma graça alcançada, a cura da Covid-19. Daiane Rodrigues conta essa história pra gente. Imagina só receber a bênção de completar 101 anos. Lá em Axixá do Tocantins, uma devota fervorosa do Divino Pai Eterno completou esta idade e com inúmeros motivos para agradecer. Ela, que já enfrentou tantas dificuldades no decorrer da vida, recentemente venceu a Covid-19, após 6 dias na UTI e longe dos cuidados da família, e gravou um vídeo para contar como conseguiu superar a doença. Eu me apeguei com o Pai Eterno, que se Ele desse a saúde para me recuperar, completar ainda mais um ano ou mais dos que Ele quisesse, que seria o milagre que Ele podia fazer para mim, para qualquer outra pessoa. Ela sempre foi muito religiosa e acompanha o Padre Robson de Oliveira todos os dias pela televisão. Benze água, reza fielmente e confia na misericórdia do Divino Pai Eterno. E por isso colocou no coração a certeza de que seria curada. Pois é, eu me apeguei e pedi a Deus que se Deus, o Pai Eterno, quisesse, e a Virgem Maria, e que me curasse daquela doença, não morresse daquela doença antes de eu ficar com mais anos de vida, e Ele é quem sabia me dar a mãe da vida que me desse. Então, eu atacou a doença e eu estou me considerando boa. Agora, com mais um motivo para agradecer, Dona Petronília voltou a fazer o que mais gosta, ficar na frente da TV rezando com o Padre Robson. Grande exemplo para todos nós. Parabéns pelo exemplo de fé e de força, Dona Petronília. Um beijo para a senhora, viu? E a gente encerra assim o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. A gente vai ficando por aqui, lembrando que amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.